Muito bem, estamos de volta com o nosso estudo. E dando prosseguimento, nós vamos iniciar com os dizeres de Joana de Ângeles. Mas vamos fazer a nossa interiorização um momentinho. Bom, nós estamos prosseguindo com o estudo de um livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco. No seu item, no final do seu 6º capítulo, no item que refere-se a referenciais para a identificação do ser, ela inicia assim: inevitavelmente as pessoas necessitam de experienciar algumas dessas escamoteações do ego. Seus jogos, por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. O ego, ele não consegue, sem fazer escamoteações ou criar situações diferentes para esconder a verdade. Ele não consegue, porque o ego ele não suporta a verdade. Ele é a falsa identidade do si. É a falsa identidade da própria pessoa. Então a pessoa cria máscaras, cria jogos, cria situações, insinuações para fugir da verdade, fugir da realidade. E isso é muito comum, muito comum. Pessoas que dizem saber e você faz as perguntas para a pessoa daquilo que ela diz saber e ela não consegue responder. Isso é uma escamoteação da verdade. Ela se esconde, entende? Ela não suporta, ela não tem suporte para resistir à verdade. Por quê? Por falta de estruturas emocionais, não é? O mecanismo de fuga, continua ela, pode constituir uma necessidade de reprimir algo para cuja manifestação o ser não se sente preparado. Vê que coisa? A pessoa não tem suporte para encarar a verdade, então ele coloca uma máscara. É como uma tartaruga que se esconde na sua própria carapaça. Ela enfia a cabecinha e se esconde. Quantas e quantas são as pessoas? Né? Não é questão de julgar. Distante disso, nós estamos analisando, nós estamos criticando pessoas que usam recursos de fuga. Não. É uma análise para que a gente não haja assim. Para que a gente busque a verdade, porque a verdade nos liberta. O próprio Cristo falou: buscai a verdade
que a verdade vos libertará. Então, nós precisamos adquirir esse hábito de viver a verdade. Pessoas se escondem. Por quê? Porque precisam e necessitam fazer parte. Mas fazer parte do quê? Da massa. Fazer parte do grupo. Entende? Quantas pessoas eu conheci? Eu, na minha adolescência, vivenciei situações que eu poderia ter entrado na rodada, como, por exemplo, fumar, beber, para fazer parte do grupo. Mas não. Eu preferia sair, não pertencer, do que pertencer. Vou citar um exemplo de encontros que nós fazíamos para... Desculpa, não vou perder a oportunidade da gravação. Desculpa, viu? Fazer parte do grupo que se reunia anualmente dos recrutas do tiro de guerra. Recebi o convite com muito carinho, me dispus de ir, né? Mas depois que eu visse a primeira reunião, eu passaria a ir. Quando eu vi as fotos e as gravações da primeira reunião, não tive coragem de ir. Lá eu vi os meus amigos, aqueles que nós tínhamos 18 anos de idade, né? E isso foram sucessivos anos. Eu recebi convite, sem exagero, uns 6, 7 anos. Acompanhei o desencarne de alguns dos companheiros, entristecido por ele ter partido, mas isso é um mecanismo da vida, isso acontece com todos nós, né? Então, veja bem, era só comida carnívora, eu já não sou carnívoro, bebida alcoólica ou refrigerante. Raríssimos tomavam suco. Eu já não tomo refrigerante e nem bebo cerveja. E a gente via que a reunião evoluía até tarde, só que era só bebedeira. Amigos que se fizeram presentes em uma das reuniões nunca mais foram. Porque a reunião, veja bem, não era permitido às mulheres, às esposas. Por que fazer isso? A esposa faz parte da vida, não é? Eu me casei com 22 anos, então depois dos 18 foram muitas histórias e com 22 anos eu me consorciei. Fui na igreja, casei com um terno, a esposa com um vestido de noiva, né? Isso é uma história, faz parte. Hoje não existe mais, né? Não, a mulher não podia fazer parte. Então não quis mais pertencer a esse grupo. Eu tive a coragem de falar que não me enquadrava. Mas pessoas acabam indo. Para quê? Para pertencerem ao grupo. Eu não tenho essa necessidade, né? O meu grupo qual é? Minha esposa, os filhos, os netos, na medida do possível. Na medida do possível. Entende? Então, Joana continua dizendo, é sempre um risco intentar-se de inopino empurrar o indivíduo para um encontro claro e imediato com o si. É sempre um risco. Em face à sua ausência de valores íntimos, para reconhecer-se frágil, sem deprimir-se necessitado, sem insegurança em relação ao futuro, aturdido e sem esperança. Então, a pessoa tem que fazer esse preparo para ter
a identificação com o si, porque o si, ele não apresenta nenhuma especificação com o ego. Ele é desnudo, não tem os artifícios do ego, e às vezes a pessoa deprime, não está preparado. Como eu já disse para vocês, exemplo, não, eu não quero fazer o estudo do autoconhecimento porque eu me sinto despreparado, eu não quero me modificar. Existem pessoas que querem permanecer assim. Nós não podemos forçar. Veja bem, quando Jesus identificou a meretriz, quando identificou a mulher adúltera e perguntou: queres te modificar? Queres te curar? Quero, Senhor. Então, estás curada, estás curado. Só que não tornes a pecar. Ele libertou a criatura do mundo em que ela vivia, que era um antro, né? Vá. Mas escute, não tornes a pecar. Por quê? Porque, na verdade, as consequências seriam desastrosas. Os erros que ela já tinha cometido já eram suficientes. Vá. Não tornes a pecar. E é mais sublime ainda com Maria. Vá, Maria. Quando tiveres passado pela porta estreita, eu lá estarei a te esperar. Então são condições que é oferecido para o ego despertar, sair do seu mundo egoísta e abrir espaço para o si, que não é ególatra e que não é disfarçado, é verdadeiro. Voltamos. Obrigado pela vossa carinhosa atenção.